Olá, meu nome é Elisa. Eu vou falar um pouco sobre evolução de software baseado no livro de Ian Somerville, edição número 8, Engenharia de Software. A mudança de software é inevitável, quando novos requisitos surgem quando o software é usado, quando o ambiente de negócio muda, quando erros devem ser reparados, quando novos computadores e equipamentos são adicionados aos sistemas, ou quando o desempenho ou confiabilidade do sistema deve ser melhorada. Um problema-chave para as organizações é a implementação e o gerenciamento de mudanças em seus sistemas. As organizações fazem grandes investimentos em seus sistemas de softwares, pois eles são ativos críticos de negócios. A maior parte do orçamento de software nas grandes organizações é voltada para a evolução de software existente ao invés do desenvolvimento de novo software. A manutenção é a modificação de um programa após ter sido colocado em uso. A manutenção normalmente não envolve mudanças consideráveis na arquitetura do sistema. Mudanças são implementadas pela modificação de componentes existentes e pela adição dos novos componentes ao sistema. Os requisitos do sistema podem mudar enquanto o sistema está sendo desenvolvido, porque o ambiente está mudando. Portanto, um sistema entregue não atenderá a esses requisitos. Sistemas são fortemente acoplados ao seu ambiente. Quando o sistema é instalado em um ambiente, ele muda esse ambiente e, portanto, muda os requisitos do sistema. A maioria das mudanças é consequência de novos requisitos gerados em resposta às mudanças nos negócios ou necessidades dos usuários. Portanto, pode-se pensar na engenharia de software como um processo em espiral, no qual requisitos, projetos, implementação e testes caminham juntos durante o ciclo de vida do sistema. Como ilustrado, deve-se criar o release 1 do sistema. Uma vez criado, mudanças são propostas e o desenvolvimento do release 2 começa quase imediatamente. Em alguns casos, o release posterior já pode estar em desenvolvimento antes que a versão inicial seja liberada. Leis de Lehman. A dinâmica da evolução de programa é o estudo dos processos de mudança de sistema. Após muitos estudos empíricos, no quais Lehman e Belage observaram o crescimento e a evolução de grande número de sistemas de software de grande porte, propuseram que havia uma série de leis que se aplicavam a todos os sistemas quando eles evoluíam. A primeira lei estabelece que a manutenção do sistema é inevitável. À medida que o ambiente do sistema muda, novos requisitos surgem e mudanças devem ser realizadas. A lei 2 estabelece que quando o sistema é alterado, sua estrutura é degradada. Uma forma de prevenir isso é investir em manutenção preventiva durante o processo de desenvolvimento do sistema. A Lei 3 sugere que o sistema de grande porte tem dinâmica própria definida e ainda nos estágios iniciais de desenvolvimento. Isso determina tendências de manutenção do sistema e limita o número de mudanças, pois quando o sistema ultrapassa determinado tamanho, ele se torna difícil de ser alterado. A Lei 4 estabelece que a maioria dos grandes projetos de programação ocorrem no estado saturado da organização de negócios. A Lei 5 determina que, ao adicionar novas funcionalidades ao sistema, inevitavelmente são introduzidos novos defeitos. Portanto, em cada novo release existirão mudanças e incrementações feitas devido aos defeitos anteriores. As demais leis foram adicionadas por outros pesquisadores e, basicamente, a 6 e a 7 tratam do fato de que o usuário ficará cada vez mais insatisfeito com o software, a não ser que ele seja alterado e atualizado constantemente. Tipos de manutenção. Existe a manutenção para reparar defeitos de software, que é a mudança em um sistema para corrigir deficiências de maneira a atender aos seus requisitos, geralmente tem baixo custo. Existe a manutenção que são implementados por meio de modificação dos componentes do sistema existente e, quando necessário, por meio de adição de novos componentes ao sistema. Manutenção para adaptar o software a um ambiente operacional diferente, no qual a mudança de um sistema de tal maneira que ele opere em um ambiente diferente a partir de sua implementação inicial é necessária quando algum aspecto do ambiente, quando o hardware, a plataforma do sistema operacional ou software de apoio mudam. Existe a manutenção para adicionar funcionalidade ao sistema ou modificá-lo, o qual é a modificação do sistema para satisfazer a novos requisitos. Dentro dessa perspectiva, pesquisas feitas mostram que aproximadamente 65% das mudanças são relacionadas a novos requisitos, 18% a mudanças no sistema para adaptá-lo ao novo ambiente operacional e 17% para corrigir defeitos de sistema.
É importante ressaltar aqui que o reparo de defeitos não é uma atividade onerosa e que promover a evolução do sistema para lidar com novos ambientes e novos requisitos consomem mais esforços de manutenção. Custos de manutenção. Os custos de manutenção variam de um domínio para o outro. O custo de manutenção de sistemas de aplicação de negócio são comparáveis aos custos de desenvolvimento. Para sistemas de tempo real, o custo de manutenção pode chegar a serem 4 vezes mais altos que os custos de desenvolvimento de sistemas. A figura mostra que uma forma de diminuir os custos é investir em formas de tornar o software mais fácil de ser compreendido e alterado durante a fase de desenvolvimento do sistema. De acordo com a figura, para o sistema 1, o custo extra de desenvolvimento de $25.000 resulta em uma economia de $100.000 de manutenção no ciclo de vida do sistema. Os custos aumentam conforme o sistema é mantido. A manutenção corrompe a estrutura do software, tornando a manutenção posteriores mais difícil. Software em envelhecimento podem ter altos custos de suporte, por exemplo, linguagens antigas, compiladores, dificultando o processo de manutenção e, consequentemente, aumentando os custos. Outros fatores que levam a maiores custos de manutenção são a estabilidade da equipe, pois os custos de manutenção são reduzidos se o mesmo pessoal estiver envolvido por algum tempo. Do contrário, novas pessoas terão que entender todo o sistema primeiro para depois fazerem as mudanças. A responsabilidade contratual, pois os desenvolvedores de um sistema podem não ter responsabilidade pela manutenção e, portanto, não há incentivo para projetar mudanças futuras. A habilidade do pessoal, sendo que o pessoal da manutenção geralmente é inexperiente e tem conhecimento limitado de domínio. O serviço de manutenção ainda é visto como uma atividade de segunda classe e não há investimento para diminuição de custos nesse setor. A idade e estrutura do programa, pois à medida que os programas envelhecem, sua estrutura é degradada e se torna mais difícil de ser compreendida e modificada, tornando mais dispendioso o processo de manutenção de um software. Previsão de manutenção. A previsão de manutenção está relacionada à avaliação de quais partes do sistema podem causar problemas e ter altos custos de manutenção. Essas previsões estão relacionadas à aceitação de mudança dependente da facilidade de manutenção dos componentes afetados por ela, implementação de mudanças degrada o sistema e reduz sua facilidade de manutenção. Os custos de manutenção dependem do número de mudanças e os custos de mudanças dependem da facilidade de manutenção. A figura mostra as questões. Nessa figura, existe a previsão de facilidade de manutenção, a previsão dos custos de manutenção e a previsão das mudanças do sistema, assim como falado anteriormente. As previsões de facilidade de manutenção podem ser feitas pela avaliação da complexidade dos componentes do sistema. Alguns sistemas têm relacionamento bastante complexo com seus ambientes e, portanto, mudanças nesses ambientes resultam em mudanças no sistema. Estudos mostraram que a maior parte do esforço de manutenção é despendida sobre um número relativamente pequeno de componentes de sistema. É sugerido que, para reduzir os custos, deve-se substituir componentes complexos do sistema por alternativas mais simples. A complexidade depende da complexidade das estruturas de controle, complexidade das estruturas de dados, do objeto, do método e do tamanho do módulo. Métricas de processo. Os exemplos de métricas de processo que podem ser usados para avaliar a facilidade de manutenção são número de solicitações para manutenção corretiva, tempo médio necessário para análise de impactos, tempo médio para implementar uma solicitação de mudança e número de solicitações de mudanças pendentes. Caso ocorra o aumento de tempo de qualquer ou todas essas estruturas, isso pode indicar um declínio na facilidade de manutenção. Processos de evolução. Os processos de evolução dependem do tipo de software que está sendo mantido, dos processos de desenvolvimento usados, das habilidades e das experiências do pessoal envolvido. Pode ser um processo formal ou informal. As propostas para mudança são os direcionadores para a evolução do sistema, e a identificação de mudanças e evolução continuam ao longo do ciclo da vida desse sistema. O processo de evolução inclui as atividades de análise de mudança, planejamento de release, implementação de mudanças e liberação do sistema para o cliente. Mudanças urgentes podem ser implementadas sem passar por todos os estágios do processo de desenvolvimento do software. Nesse caso, não é possível uma análise de mudanças, deve-se fazer uma correção de emergência no programa.
Reengenharia de sistema é a reestruturação ou reescrita de parte ou de todo um sistema sem mudança na sua funcionalidade. É aplicável onde alguns subsistemas de um sistema de grande porte necessitam de manutenção frequente. A reengenharia envolve a adição de esforços para torná-los mais fáceis de manter. O sistema pode ser reestruturado e redocumentado. Seus pontos fortes são risco reduzido, pois existe um alto risco no redesenvolvimento de software. Pode haver problemas de desenvolvimento de pessoal e problemas de especificação. Na reengenharia, esse risco é menor. E o custo reduzido. O custo da reengenharia é frequentemente menos significativo que os custos do desenvolvimento de um novo software. Avaliação da qualidade do sistema. Um sistema é composto por vários programas e, para avaliá-lo, deve-se observá-lo do ponto de vista dos negócios e do ponto de vista técnico. Existe a avaliação do processo de negócio. Quão bem o processo de negócio apoia as metas atuais? É preciso decidir se a empresa realmente precisa do sistema. A avaliação de ambiente. Quão efetivo é o ambiente do sistema e quão dispendiosa é sua manutenção. Avaliação de aplicação. Qual é a qualidade do sistema de aplicação do software. Então, é preciso avaliar. Obrigada pela atenção. Até a próxima.